no livro de Gênesis, no capítulo 22. Estaremos aqui meditando na palavra do Senhor. Irmãos, eu estive estudando e preparando a palavra do Senhor e durante o culto foi confirmado a mensagem do Senhor. Por quê? Porque tudo se voltou hoje para a presença do Senhor e o agir dele e o trabalhar dele para com os filhos. Amém, irmãos? E no livro de Gênesis, no capítulo 22, nós vemos aqui o agir de Deus e o desafio a qual o Senhor propôs a Abraão. E diz a palavra do Senhor assim: e aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, e a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardoou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tornou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Podeis assentar, queridos irmãos, dando glória, aleluia, e exaltando ao nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós vemos aqui um grande desafio a qual o Senhor propôs a Abraão. Desafio tamanho que, se tivesse dado a qualquer um de nós iríamos, em primeiro lugar, contestar a decisão de Deus, o pedido dele. Nós faríamos: Senhor, mas o Senhor me prometeu que através deste filho, o Senhor me concederia uma grande nação, que através desse moço havia uma promessa. Seria a primeira coisa que nós contestaríamos, o pedido de Deus feito naquele momento. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, nós vemos que Abraão acatou de imediato o pedido de Deus naquele momento. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vemos que, para que ele tivesse tamanha confiança em acatar uma decisão, um pedido de Deus, um pedido tão sério, um pedido que poderia levar Abraão a ser comparado com outros que serviam a deuses estranhos, que ofereciam holocaustos a deuses estranhos. Mas Abraão confiava em Deus. Quando nós olhamos no primeiro versículo do capítulo 22, nós vemos que Abraão conhecia a voz do Senhor. Porque quando o Senhor falou com ele, ele imediatamente reconheceu a voz do Senhor e falou: eis-me aqui, estou aqui, Senhor, estou pronto
para ouvir a sua voz. Estou pronto para entender e compreender o que o Senhor tem me pedido. E a minha pergunta à igreja é nesta noite, juventude, vocês conhecem a voz de Deus? Vocês conhecem a voz de Deus? Qual o nível de sensibilidade espiritual que você está vivendo para conhecer a voz de Deus? Para que nós possamos escutar e entender e compreender e reconhecer a voz de alguém, nós temos que ter intimidade. Isso me recorda, irmãos, um momento da minha vida onde eu perdi boa parte da minha visão. Mas eu perdi a visão, mas desenvolveu em mim uma sensibilidade auditiva muito grande. E eu passei a conhecer as pessoas pelo caminhar. Eu passei a conhecer as pessoas pelo movimento que elas faziam, pela voz. É mais fácil reconhecer pela voz do que pelo semblante. Por quê? Porque eu desenvolvi o momento, desenvolvi a audição, estava pronto. Quando alguém falava comigo, o meu ouvido estava afinado, atento, para reconhecer de onde vinha a voz, de que lado que vinha o som. E nós, os crentes, o cristão, irmãos, nós temos que ter esta sensibilidade auditiva para conhecer a voz de Deus falando conosco. Mas para que nós possamos reconhecer a voz de Deus, ter sensibilidade espiritual, como Abraão tinha aqui, aonde o Senhor falou com ele e ele imediatamente reconheceu. Precisamos ter intimidade com Deus, falar com Ele, precisamos nos colocar na presença dEle. Hoje pela manhã tiramos aqui na igreja um momento de consagração, que momento bom, agradável. Passamos momentos na presença do Senhor pela manhã, a qual muito não sentimos pela manhã, por quê? Porque tivemos um tempo maior, um tempo grande, onde nos colocamos verdadeiramente para ter comunhão com o Pai. E que manhã maravilhosa! Muitos saíram daqui falando, pastor, que paz, que alegria de estar na presença do Senhor neste lugar. Isso é o que, irmãos? É estar sensível ao Espírito Santo. E agora nós vemos aqui, irmãos, além de conhecer a Deus, Abraão confiava plenamente no Deus a qual ele servia. Confiança tal, irmãos, que nós vemos que, logo após o pedido de Deus a ele, ele se preparou. E o preparar, irmãos, aqui, aonde levanta bem pela manhã, algumas Bíblias relatam de madrugada, e de madrugada, possivelmente, 3, 4 horas da manhã, levantou e preparou a lenha, preparou o material a qual seria usado para apresentar ao Senhor em sacrifício. Ele preparou o que ia usar. Ah, irmãos, se nós entendêssemos essa palavra, quantos de nós levantamos pela manhã e nos preparamos para apresentar algo ao Senhor? Quantos de nós nos levantamos pela manhã, pela madrugada, não importa o horário, e nos preparamos para apresentar algo ao Senhor? Eu te pergunto, jovem, há quanto tempo você não tira um momento de oração? O momento de oração aqui é você preparar o que você vai apresentar a Deus. É você se preparar para ter intimidade com Deus. É você se preparar para ter um momento, um diálogo real com Deus. Ah, pastor, mas o diálogo que eu tenho é só eu para com Deus. Eu não tenho tido um diálogo onde tem uma resposta. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê, jovem? Porque você não está com o teu ouvido espiritual atento para ouvir a voz de Deus. Você não conhece a voz de Deus. Esta semana eu tive uma experiência maravilhosa, eu relatei para os irmãos na quarta-feira, quem esteve aqui no culto de ensino, e eu estava pronto a vir à igreja, cheguei em casa, estava me preparando, e o meu filho falou assim para mim, pai, eu queria ter um momento de conversa contigo. Vamos conversar? Eu falei, vamos. Mas eu quero conversar, pai, sobre sensibilidade com o Espírito Santo. Oh, irmãos, que alegria.
E o diálogo foi tão bom, irmãos, que passou o tempo e quase cheguei atrasado no culto. Mas nós estávamos ali, irmãos, falando a respeito do que é ter sensibilidade em reconhecer Deus falando. Ele falou para mim: pai, como que você reconhece que é Deus falando contigo? Como que você reconhece a voz de Deus quando Deus fala ao teu coração, quando Deus está falando com a igreja? E ele falou assim: eu gostaria, pai, que a igreja, que os jovens hoje, tivessem interesse em conhecer a Deus a ponto de reconhecer a voz de Deus falando. Irmãos, como que você reconhece Deus falando contigo? Sabe aquele momento que você sente vontade de orar? É o Espírito Santo falando: se coloque na minha presença. Sabe aquele momento que você sente saudade de estar na igreja? É o Espírito Santo falando assim: vai lá na minha casa me visitar, meu filho. Então, quando você sentir algo assim na tua vida, vá para um lugar em secreto, dobre o teu joelho e se coloque na presença do Senhor e tenha sensibilidade para ouvir o que Deus tem para falar contigo. Só que talvez o que você vai ouvir não é o que você gostaria. Abraão não queria escutar aqui que ele deveria subir ao Monte Moriá e ali apresentar o seu filho amado, colocar ele em cima da lenha e oferecer ele em sacrifício. Mas foi isso que Deus pediu. Mas Deus pediu, irmãos, e ele atendeu de imediato, se colocou pronto, preparou a lenha, preparou o material, separou 2 moços para acompanhar eles. Por quê? Porque a jornada seria longa, a jornada era de 3 dias de caminhada para chegar no lugar aonde Deus havia marcado o encontro. E você está aí triste, dizendo: ah, pastor, faz tempo que eu estou esperando, ah, pastor, faz tempo que eu estou buscando, ah, pastor, faz tempo. E eu quero te perguntar nesta noite: você se colocou no caminho? Você se colocou na presença? Você tem se colocado, preparou a lenha para oferecer algo ao Senhor? Ou continua levando a vida de qualquer forma, levando a vida como dá? Ah, o dia que eu lembrar eu oro, o dia que me faltar algo, me coloco na presença do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite: aprenda a se colocar na presença do Senhor, aprenda a caminhar na presença do Senhor, aprenda a buscar verdadeiramente ao Deus soberano a qual nós servimos, e você vai viver o extraordinário de Deus na tua vida. Jovem, quer viver o extraordinário de Deus? Se coloque de joelho na presença dEle. Jovem, quer viver o extraordinário de Deus na tua vida profissional? Entregue a tua vida na presença do Senhor verdadeiramente. Você quer ver o desempenho da sua empresa? Coloque ela na presença do Senhor. Chegue pela manhã, abra a porta, rache a lenha. Rache a lenha é o quê? É preparar um momento, um tempo para falar com Deus em secreto. Apresente a Ele as tuas angústias, apresente a Ele aquilo que você tem, mas não esqueça de apresentar um propósito ao Senhor, e você vai ver que haverá uma transformação, não importa o tamanho da jornada, não importa quanto tempo você está pedindo, buscando, a certeza é, se você confiar no Senhor, Ele vai entrar com providência no momento certo. E aqui, irmãos, o desafio tinha sido lançado, e eu fico imaginando que Abraão saiu pela madrugada. O sair pela madrugada, irmãos, é levantar cedo, se preparar na presença do Senhor. E a caminhada de 3 dias, eu fico imaginando como que ele estava se sentindo. Você tem se sentido angustiado? Você tem se sentido aprisionado? Você tem sentido como se o Senhor não tem olhado para você? Irmãos, foi 3 dias que Deus não falou com Abraão. A Bíblia não relata que o Espírito Santo, que Deus acompanhou ele e foi dando a ele, dizendo assim: fique tranquilo, eu vou prover no momento certo, fica tranquilo. Não, irmãos, Abraão caminhou 3 dias e só ele sabia, porque a conversa não tinha sido em público, tinha sido em secreto com Deus, e Deus estava ali. Então agora ele estava caminhando, mas a palavra estava ao seu coração dizendo: eu vou chegar lá agora, meu Deus pediu que eu ofereça o meu filho, e o menino andando com
ele, Isaac andando bem tranquilo, e não fazendo ideia do que havia acontecer. Aqui nós vemos a obediência desse jovem, irmãos, e andou com o seu pai durante os 3 dias, quando eles avistaram de longe o lugar, aonde o Senhor falou, é lá que você vai levantar o holocausto, é lá que você vai colocar um sacrifício em cima do altar, é lá naquele monte. E ele deixou ali para trás o jumento, deixou ali para trás os moços que vinha com ele, pegou o seu filho, pegou a lenha, deu para que o moço carregasse aquela lenha, o facho de lenha, levou o tutelo, levou consigo fogo, e estava com tudo pronto, irmãos, caminhando. E o menino olhou e falou, pai, está faltando alguma coisa, não está não? Não está lhe faltando nada para oferecer este sacrifício? Sabe por que, irmãos, que esse menino perguntou? Por que Isaac se colocou e falou assim, pai, está faltando novilho, está faltando cordeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque ele já havia visto isso, ele já tinha visto seu pai apresentar ao Senhor sacrifício, ele já conhecia aquele ritual, ele já sabia que para chegar na presença do Senhor, tinha que levar algo para oferecer em cima daquele lugar, tinha que apresentar ao Senhor, tinha que levar um animal, um cordeiro, e apresentar como sacrifício, porque Isaac conhecia o seu pai já tinha feito isso outras vezes. A importância, irmãos, de quando nós fazemos e levamos o nosso filho à casa do Senhor, porque o menino vai caminhando com o seu pai, ele já sabia o que seria lá na frente, ele só não sabia que seria ele colocado em cima da lenha, ele não sabia que era ele que seria oferecido ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque era em secreto que Deus tinha falado. Agora eu fico imaginando eles chegando ali. Abraão chegou, preparou o altar, não contou para o menino, pegou a lenha, preparou, colocou em cima do altar. E eu fiquei imaginando, falou, vem cá, filho. Amarrou as mãos, amarrou os pés. Qualquer um de nós, irmão, sairia, correndo. Qualquer um de nós nos ausentaria do lugar imediatamente. Como o pai Abraão, não está mais no seu juízo perfeito. Mas ele permaneceu, porque ele confiava no seu pai. Isaac confiava plenamente no seu pai. E Abraão, irmãos, confiava plenamente no seu Deus. Ele sabia que Deus entraria com providência. Ele talvez achou que o Senhor Deus ia ressuscitar a Isaac depois do sacrifício. Talvez ele falou, não, está na mão de Deus. Irmão, você tem entregue a tua vida na mão de Deus? Você tem entregue as tuas coisas verdadeiramente nas mãos do Senhor? Você tem confiança tal em Deus, jovem, para que você entregue o teu caminhar na presença do Senhor? A palavra do Senhor à igreja, aos jovens aqui, um culto de jovens, a palavra do Senhor é o quanto você confia no Deus a qual você serve. Irmãos, nós temos que confiar com certeza, temos que ter confiança de que o Senhor vai entrar com providência. Temos que ter confiança verdadeira, sincera no Senhor. Abraão mostrou aqui, irmãos, que ele confiava 100% no Senhor. Hoje nós vemos, irmãos, muitas vezes jovens, a igreja, uns crentes muito fracos, irmãos, qualquer coisinha, eu estou desistindo do evangelho, eu não vou mais àquela igreja, qualquer coisinha, Deus não me ama, Deus não tem olhado pela minha causa, porque Deus não tem olhado para os meus problemas. Muitas vezes você não está nem andando na presença de Deus e quer colher as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, não tem preparado o altar ao Senhor e quer colher bênção do Senhor, não tem feito sacrifício nenhum, não tem levantado pelas madrugadas, passa a semana toda sem lembrar que existe Deus no céu, não lembra nenhum momento na soberania do Pai sobre a vida, mas quando chega a dificuldade, porque Deus não tem olhado para mim, porque Deus não tem olhado para minha casa, porque Deus não tem feito nada por mim.
Irmãos, se Abraão tinha intimidade com Deus, conhecia a voz de Deus, e Deus lançou a ele um desafio tremendo, de colocar o seu próprio Isaque no altar, e oferecer ele a Deus. A confiança era tamanha, a confiança que tinha no Deus a qual servia, que levou o menino até o último momento. Mas quando foi o momento do sacrifício, ele levantou a tutela, e Deus dos céus bradou: Abraão, o que fazes? Não faça mal ao menino. Maracandeira mastei. Irmãos, nosso problema é que nós teremos ouvir Deus falar assim: Gesiel, Maria. Irmãos, mas primeiro a nossa confiança tem que estar 100% no Senhor. Primeiro a nossa intimidade tem que ser a ponto tal de nós reconhecermos a voz do Senhor. Aí você vai viver o extraordinário de Deus nessa terra. Abraão olhou para o lado, estava ali um cordeiro já amarrado, para que ele pudesse colocar no altar e oferecer a Deus. Ali, a sua fé, irmãos, foi concretizada. Ali ele passou a viver o diferencial com Deus. Sabe, jovem, aquela guerra que você tem enfrentado, aquela grande dificuldade a qual você está vivendo, é nada mais, nada menos do que Deus te preparando para o que há de vir lá na frente. O problema, irmãos, é que os jovens querem ter vitória, mas não querem passar pela guerra. O jovem quer ter vitória na sua vida, mas ele esquece que para ter vitória tem que se colocar na batalha. Eu não conheço uma outra maneira de sair vitorioso a não ser estar em batalha. Mas para que possamos sairmos vitoriosos, temos que ter certeza de que Deus está conosco. Temos que ter certeza de que a presença do Espírito Santo é constante em nossa vida. Não só apenas na igreja, não só apenas no culto de jovem, não apenas quando encontramos alguém da igreja, mas 100% do nosso tempo devemos estar na presença do Senhor, com a certeza de que o Espírito Santo está andando conosco, caminhando conosco, pelejando por nós, batalhando por nós. Juventude desta igreja, se coloquem mais na presença do Senhor, busquem mais ao Deus a qual você serve, tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, reconhecer a voz do Deus a qual nós servimos. É o importante para a vida do jovem, ter certeza de que Deus vai entrar com providência, nem que seja no último momento, mas Deus está te provando para ver o quanto você suporta na presença dEle, está te preparando para uma obra lá na frente, está te preparando para uma vitória, porque não há outra maneira a não ser que permanecer. A palavra do Senhor à igreja, aos jovens é: permaneça, não recue nem um passo atrás, mas permaneça na presença do Deus verdadeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Eu fico olhando, irmãos, para a palavra do Senhor e me surpreendo muitas vezes, e eu me lembro de Paulo e Silas ali na prisão, depois de terem sido açoitados, depois de terem apanhados por pregar o Evangelho, depois de um momento terrível na vida deles, amarrados de mão e pé, mesmo assim, irmãos, pela madrugada, eles estavam preparando a lenha que eles estavam preparando era o que? Estavam louvando e exaltando ao nome do Senhor, estavam apresentando ao Senhor aquilo que tinham. Por quê, irmãos? Porque a confiança deles era num Deus verdadeiro, a confiança deles, irmãos, é que o Senhor daria a liberdade
verdade, entraria com providência no momento certo. As prisões caíram-se as portas, houve um grande tremor, tudo caiu ao solo, e eles estavam agora livres, e quando eles se colocaram livres, eles puderam louvar e exaltar ao nome do Senhor, porque em meio àquela dificuldade, em meio àquela guerra, o Senhor permanecia com eles. E a palavra do Senhor, a juventude desta igreja permaneça na presença do Senhor, confia inteiramente que o Senhor tem estado contigo, se coloque verdadeiramente, não tenha medo dos desafios a qual o Senhor tem te dado, não tenha medo dos desafios a qual o Senhor tem te colocado, mas creia inteiramente que o Senhor te dará vitória, o Senhor vai entrar com providência. Esta é a palavra à igreja nesta noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar sobre nossos pés. Eu creio que o Senhor já falou conosco nesta noite, que o Senhor já manifestou a sua graça soberana sobre as nossas vidas. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar você, jovem, a viver o extraordinário de Deus.